Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Quando pensamos em caos, é muito comum nos vir à cabeça a ideia de desordem, confusão ou de instabilidade. À primeira vista, caos soa como algo negativo, mas a verdade é que ele pode ser positivo em diversas situações, inclusive na manutenção da vida. O funcionamento do coração e a atividade cerebral são apenas alguns exemplos de sistemas que apresentam o caos em seu processo. Nesta edição do Simplifísica, o professor Thomas Brown, do Instituto de Física da URGS, nos lança a seguinte questão: que tal um pouco mais de caos na sua vida? Esse título dá margem a muitas interpretações. Eu vou tentar ser sucinto e abordar apenas alguns aspectos, alguns tópicos para que vocês tenham uma ideia. Um subtítulo poderia ser algo relacionado, já que eu estou falando caos e vida, caos e biologia, se caos é biocompatível, se caos tem compatibilidade com a vida. Bom, o plano da palestra, mas espera aí. Pode uma palestra caótica ser organizada a ponto de ter um plano? Pode sim, pois tem ordem dentro do caos. Nós, como seres vivos, a vida em si pressupõe um sistema muito organizado. Então, como é que um sistema tão organizado pode admitir o caos? Será que isso é possível? Então, eu vou tentar passar, usando esse mote, tentar passar para vocês algumas ideias, alguns conceitos de caos, relacionando com sinais temporais. Está escrito aqui, isso é uma coisa importante, uma restrição importante, que eu só vou analisar um sinal que evolui no tempo. Por exemplo, funcionamento do coração, atividade cerebral e outros exemplos biológicos que de uma forma ou de outra poderiam estar então relacionados com a vida. Definição de caos. Assim, o Deus poderoso, ardente de vida, fez surgir do caos o homem, a mulher, os astros. Só para provocar, né? Se ele separou do caos o homem e a mulher, parece que uma coisa não pode conviver com a outra. Mas o que nós precisamos mesmo aqui é essa definição. A ideia de que caos é uma grande confusão ou desordem. Então, vou seguir com essa ideia intuitiva que caos é desordem, é um sistema desordenado, e desordem se contrapõe à ordem. Aí, como eu estou falando de sinais temporais, os meus exemplos vão ser de sinais temporais, eu coloquei aqui uma fotografia de um osciloscópio, um sinal que está ali no osciloscópio, na tela do osciloscópio. O primeiro, que é para representar um estado periódico, né? Todos os picos aqui estão na mesma amplitude e na mesma separação. Então, um sinal periódico totalmente cíclico é algo com certeza ordenado. Um sinal desordenado seria algo completamente aperiódico, onde é que eu não vou encontrar nenhuma periodicidade, nenhum trecho que se repete, ou seja, o período seria de tamanho infinito. Tá? Claro que eu não vou conseguir colocar numa tela de osciloscópio um sinal de tamanho infinito, mas vocês veem aqui, né, que os picos continuam na mesma altura, mas o intervalo de tempo entre eles não é mais o mesmo, ele varia. Tá? E isso, então, pode ser uma assinatura de um sinal caótico. O Hugo descobriu que está com a conta atrasada e vai no banco e, putz, como é que ele vai passar pela porta giratória? Passar pela porta parece não ser uma solução possível, né? Como vocês veem pelo desenho. Mas um sistema caótico tem solução, porque ele é determinístico. O determinismo aqui significa que a ordem dos eventos é determinada por uma regra. E essa regra, normalmente, ela é
implementada em termos de equações matemáticas. Tá? Então, é um sistema que evolui e que o próximo estado fica determinado pelo estado anterior. Então, é perfeitamente determinístico. Em função dele ser um sistema determinístico, que tem equações que originam essa evolução temporal, tem essa ordem dentro do caos. Isso é uma consequência do fato que ele tem equações que estão dando a evolução. Por exemplo, só para citar aqui, uma situação diferente é jogar uma moeda para cima e esperar cara ou coroa. Isso é um evento totalmente aleatório que a gente não pode colocar uma equação para dizer qual é o próximo resultado que a gente vai ter. A gente só pode dar uma probabilidade. Caos é um movimento irregular, aperiódico, proveniente de equações determinísticas. Na evolução caótica de um sistema dinâmico, o movimento tem que ter as seguintes propriedades. Ele é limitado. Então, se vocês se lembrarem daqueles dois exemplos que eu mostrei do sinal periódico e do sinal não periódico, os dois sinais têm amplitudes finitas. Ou seja, o sinal não pode, a evolução não pode ir para infinito, ela tem que ficar limitada no espaço. Ele tem que ser completamente aperiódico, para então ser considerado caótico. É sensível a pequenas variações, no sentido que pequenas incertezas podem ser amplificadas exponencialmente. Então, quando a evolução é caótica do sistema, se você prepara ele numa condição e prepara depois numa outra condição, e as duas têm uma pequena incerteza, rapidamente essas duas evoluções vão divergir exponencialmente. E é dessa propriedade que vem a questão que o caos é imprevisível, a ideia de que é caótico e a gente não tem previsão, embora ele seja um sistema determinístico. Para a existência de caos, o sistema tem que ser não linear. A situação mais simples, talvez, é vocês lembrarem do gráfico de uma função. A reta é uma função linear e a parábola é uma função não linear. E agora, como é que eu posso saber se um dado comportamento é ou não é caótico? Bom, isso foi um problema, né, que foi atacado por vários pesquisadores há umas 2 décadas atrás, e existem vários procedimentos para chegar a uma resposta a essa pergunta. Aqui, o que é mais intuitivo é a seguinte, é observar a transição no sistema de um comportamento ordenado para um comportamento desordenado. Se aquele comportamento desordenado vem de uma situação ordenada, eu sei que aquele sistema caótico é determinista. Então, essa é a ideia. Sempre que eu tenho um sinal que se apresenta como imprevisível, que não tem periodicidade, e, mediante a alteração de algum parâmetro nesse sistema, eu consigo transformar esse sinal em algo regular, então eu sei que esse sinal anterior é um sinal caótico, ou se não é, está muito próximo de ser. Bom, para caracterizar essas transições, existem as chamadas rotas para o caos, que eu não vou entrar em maiores detalhes, né? Existem diferentes caminhos que vão levar de um estado ordenado para outro, e aqui a gente caracteriza isso pelo que a gente chama de diagramas de bifurcação. Bifurcação significa aqui uma mudança do comportamento qualitativo do sistema. Ou seja, ele estava oscilando de um jeito e ele passa a oscilar de outro jeito. Então, o primeiro exemplo vai ser dinâmica de populações. Estou colocando aqui a cópia de um artigo, isso é na Nature, 1976, em que o autor, eu estou enfatizando esse aqui, que ele é do Departamento de Biologia. E esse trabalho foi um dos precursores, dos primeiros trabalhos importantes na teoria de caos na década de 70, quando teve um boom essa pesquisa com o caos determinístico. O que ele analisou matematicamente, e aqui quando eu falo matematicamente, eu quero só alertar a vocês que isso não é algo impossível, não é essa matemática aqui que se faz aqui, é uma matemática que qualquer estudante, acho que até de ensino fundamental, consegue fazer. Essa é a equação que ele colocou aqui. Então vamos lá, o que são esses termos? N é a população de uma determinada espécie. NI e NI mais 1
esses índices indicam gerações sucessivas. E aqui uma coisa importante, que por essa equação, vocês veem que as populações, as gerações não se sobrepõem. Tem que pensar num sistema, sei lá, digamos um peixe, em que eles procriam, deixam os ovos e antes dos ovos eclodirem, eles vão morrer. Ou seja, os filhos não conhecem os pais. Agora, eu tenho dois termos aqui. Um tem que dar um crescimento de população e outro tem que dar reduzir a população. Então, esses coeficientes, esses parâmetros A e B, eles estão relacionados aqui com o A, que é o termo positivo, então a população vai crescer. Se o NI for grande, isso significa que é uma contribuição positiva, então a população NI mais 1 vai ser maior. Então isso está associado com a natalidade e o outro é com a mortalidade. Esses parâmetros A e B refletiriam os valores das condições ambientais. Então por que mudam esses coeficientes? Porque as condições ambientais mudaram, então a situação de procriação mudou, a taxa de mortalidade, predação e outras coisas. Claro, existem outros sistemas que depois, por exemplo, posso fazer o sistema predador-presa e fazer isso tudo mais complexo e, vamos dizer, mais realista. Aqui vamos ter que fazer um truque matemático, que é pegar essa equação aqui em cima e multiplicar ela por esse coeficiente aqui, B dividido por A. Depois de ter feito isso, nós vamos identificar nessa equação que esse termo B vezes N sobre A, por exemplo, vai dar, aqui eu vou chamar de X. Tecnicamente, a gente está fazendo uma mudança de variável. E aí a gente vai chegar nessa equação, que é um dos paradigmas de comportamento caótico, chamado mapa logístico. E por que eu fiz essa mudança de variável? Porque agora, nessa equação aqui, eu tinha 2 parâmetros, aqui eu só tenho um, só consegui reduzir. E esse A vai ser o parâmetro de controle. Então, esse aqui é um sistema iterativo, porque quando eu coloco um valor aqui, eu vou ter o valor de xi mais 1. Esse valor de xi mais 1 eu vou colocar aqui, e assim eu vou fazendo sucessivamente. Aqui tem uma simulação, que é da Wikipédia, em que ele está iterando o sistema e mudando o parâmetro. Tá? E ele está aumentando o parâmetro. E vocês veem agora que o sistema começa aqui a oscilar, certo? E aqui ele se tornou periódico. Agora vai haver uma mudança qualitativa, aqui ele está tudo com a mesma amplitude, vai mudar de novo, e agora chega numa situação caótica, repentinamente periódica, caótica de novo. Aqui à direita, para quem entende, ele está dando quais são as frequências que compõem esse sinal. É tipo uma transformada de Fourier. Então aqui no início vai ter uma frequência, agora quando ele se tornar periódico, aqui tem uma frequência, vai ser fundamental. E aqui vai aparecer agora quando acontecer a bifurcação, vai aparecer uma subarmônica, que vai aparecer outras e assim sucessivamente. Então essa é a rota que eles chamam de dobramento de período. Você tem um período básico e à medida que se muda o parâmetro de controle, vai aparecendo outras frequências, ou seja, vai dobrando o período, de tal forma que há uma sequência que a gente olhando, dobrou o período, dobra o período, dobra o período, vai chegar numa situação que de tanto dobrar o período, ele vai ser de tamanho infinito, ou seja, vai ser caótico. Quando eu olho um sinal, dizer se ele é ou não é caótico, não é o problema. Quando eu consigo acompanhar essa evolução, que ele vai de um estado ordenado, mudando o parâmetro de controle e indo para o caos. Aí eu vejo qual é a sequência dessas bifurcações e aí eu posso então afirmar que não, com certeza, em algum momento, essa sequência ela vai culminar com o estado caótico. Se a representação que eu tenho, se ela ainda não dá exatamente esse estado, se eu mudar um pouquinho mais o parâmetro, eu vou chegar lá. Tem uma outra forma de analisar, que nesse caso aqui, seria só olhar as amplitudes em função do valor desse parâmetro aqui. Ó. E aí a gente tem também uma figura clássica, que é essa aqui, o chamado diagrama de bifurcação. O que vocês estão vendo aqui? Ó? Aqui embaixo, no eixo, vocês estão vendo aqui o parâmetro.
Aqui na Wikipédia ele chamou esse parâmetro de R, no nosso caso era A, tá? E aqui o valor de x. Então, para esse valor de parâmetro daqui, abaixo de 2, a solução x é igual a 0. O parâmetro só pode mudar aqui entre 0 e 4. Para outros valores, a solução x diverge. Tá? Então, como o sistema tem que ser limitado, então a gente só consegue trabalhar nessa faixa de parâmetros, entre 0 e 4. Então, vejam aqui, ó, nessa região aqui, só tem uma amplitude, ou seja, nós vamos ter uma evolução periódica de período 1. Aqui aparecem 2, aqui 4, aqui vai ter 8, e assim 16, 32, 64. Só que acontece o seguinte, a largura das janelas, por exemplo, eu pego esse ponto e eu pego o ponto da próxima bifurcação. Eu pego esse ponto e o ponto da próxima bifurcação. Vocês estão vendo a largura da janela em termos do parâmetro não é constante e vai diminuindo. Isso é bom, porque garante que fatalmente a gente vai chegar numa situação caótica que é essa daqui, ó, onde vocês estão vendo aqui essa zona sombreada, é que as amplitudes ficam variando aparentemente aleatoriamente, mas é um sistema caótico, né? Aqui tem uma outra situação só para que foi feita com o computador e pelo que vocês podem ver isso foi feito há bastante tempo, né? Então aqui é só para mostrar que ele vai efetivamente de 0, aqui tem período 1, período 2, aqui aparece 1 porque o 4 aparece multiplicado aqui, mas é exatamente a mesma coisa, é um mapa logístico. Tem um outro sistema aqui, ó, que não é um mapa logístico, é um outro tipo de mapa. Ele também dá origem a um diagrama de bifurcação. Ele também tem essa rota de dobramento de período. Então, isso é uma das questões que também faz parte, né, do estudo do caos. Eles reconhecem que tem sistemas dinâmicos diferentes, completamente diferentes, mas quando eles estão fazendo a transição para o caos, eles têm características comuns. No neurônio eu posso ter também evolução temporal, eu tenho os potenciais, ou seja, a informação vai ser transmitida através de um sinal de tensão, né, que se propaga através do axônio. Esse é um sistema de 4 equações diferenciais que estão acopladas e que é um sistema não linear. Esse modelo foi, então, introduzido por Hindmarsh e Rose, dois pesquisadores, né? É um modelo matemático de neurônios biológicos, onde esses X, Y, Z e W representam propriedades biológicas como concentrações de íons, corrente, etc. Dá para resolver isso aqui com o que a gente chama de um computador, ou algo parecido com um computador analógico, que é um circuito eletrônico. Tem circuitos eletrônicos que tem, com amplificadores operacionais, você pode montar um integrador, um diferenciador. Aqui nós estamos montando a equação 1, 2, 3, aquela que tem a variável x, y e z. Tá? Então, as variáveis vão ser representadas aqui por tensões no circuito. Então, por exemplo, aqui vocês vão ter o x, aqui o z, aqui o y. E aí é só rodar. Eu tenho parâmetros aqui. Tá? Um dos parâmetros aqui, que é o nosso parâmetro de controle, é esse i aqui. É que esse neurônio aqui é um neurônio sozinho, mas você sabe que o neurônio não vive sozinho, ele está acoplado a muitos outros, né? Então, esse acoplamento aqui é representado como se estivesse sendo injetado nele uma corrente média, que é esse valor I aqui. Aqui tem os meus dedinhos mexendo num potenciômetro, com isso eu vou estar alterando o valor de I. Aqui é uma situação em que eu não mexo mais, ele está então com o mesmo parâmetro I e os picos ali estão mudando. Dá para ver o comportamento típico de um neurônio. Aqui tem uma fotografia da tela do osciloscópio. Essa aqui é uma situação em que a evolução é periódica, está muito próxima disso aqui. Aqui é a variável x, y e z, certo? Isso aqui para esse valor de corrente aqui, tá? Claro, existem todos os outros parâmetros, aí são dados pelos componentes do circuito, os valores das resistências, capacitâncias, definem os outros parâmetros que a gente tem naquela equação, naquele sistema de equações diferenciais. Esse aqui seria um resultado caótico, esse aqui
X e Y, já não coloquei mais o Z. Esse é o tipo de comportamento que eu falei para vocês, que é típico, assim, quem estuda um pouco, que alguma vez já se interessou por neurociências, teria aqui um zero, uma tensão negativa, positiva, em função. Isso aí dá o neurônio. O que é interessante é que esse comportamento temporal do neurônio pode ser caótico. Existe caos no cérebro? Como é que eu posso caracterizar isso? Lembrem, eu estou falando de caos temporal, certo? Então eu tenho que ter uma evolução temporal. Vai ser aquele sinal do neurônio que eu tinha colocado para vocês aqui. Então aqui ele tem esse sinal aqui, parecido com aquilo que eu mostrei, ó. Note aqui o seguinte, as amplitudes são aproximadamente constantes, mas o que muda bastante aqui é o tempo entre esses picos. Eu quero mostrar aqui, o que ele apresenta nesse artigo, uma construção que ele faz, aqui uma coisa simplificada. Isso seria um desses pulsos, claro, uma representação bastante esquemática, e note que o tempo muda. Então ele chama essa distância aqui no tempo de I1, I2 e I3. E aí ele vai fazer uma montagem recursiva onde no eixo X ele vai colocar esse valor e no Y ele vai botar o I2. Então a gente chegou nesse ponto aqui. Aí ele vai pegar esse como X e colocar esse como Y. Chegamos aqui. Aí vai pegar esse como X e o próximo como Y. Olha só, esse aqui é bem menor. Então agora o ponto, o X é grande, mas o Y é pequeno. E aí ele vai construir esta figura. O que aparece dessa figura, se a gente fizer isso para aquele sinal que eu mostrei antes, é o seguinte. Vocês já viram ali. É essa construção aqui. Algo extremamente ordenado. Então, essa é uma assinatura de ordem que tem dentro do caos. O sistema é determinístico. O grito do macaco. O que tem o grito do macaco aqui a ver? Aqui o grito. Nesse diagrama, o eixo horizontal é tempo. E aqui o eixo vertical são as frequências que estão dentro desse sinal aqui, ó. Nesse tempo, quais são as frequências que estão aqui dentro? Ele começa com algo bem regular e termina aqui com algo que tem muitas frequências da ideia de ser caótico. Então eu posso tentar achar o grito do macaco, no grito do macaco, um comportamento caótico, ou a transição de um comportamento regular para um comportamento aperiódico. Coração, eletrocardiograma. Esse é um sinal temporal também que a gente tem. O que nós vamos olhar aqui, ó? Algo bem parecido que a gente fez no neurônio, que é isso aqui, ó. Olhar, medir o tempo entre esses picos maiores. Eles chamam esse pico aqui, essa posição aqui, eles chamam de R, eles chamam isso aqui de intervalo RR. E a gente vai ter, esses aqui seriam 2 intervalos sucessivos, tá? E aí eu vou medir esses intervalos e vou tentar fazer a mesma construção, aquela que eu fiz, mostrei para vocês ali no caso do neurônio. Aqui tem um trecho, isso aqui é um eletrocardiógrafo caseiro, tá? Então isso aqui eu, por exemplo, estava medindo o meu coração, isso aqui deve ser mais ou menos durante um ciclo respiratório. Então vocês notam que aquele padrão ali, são vários que seguem, aí eu tentei fazer aquela construção e vocês notam o seguinte, tem uma sequência desses pontos aqui, ó, ou seja, o intervalo entre esses picos muda, mas não muda de uma forma aleatória. Eu acredito que isso, para quem é biólogo, para quem é médico, deve saber melhor isso. Tem uma situação que o nosso ciclo respiratório, a respiração, ela acaba influenciando no batimento cardíaco. Basta vocês subirem 10 vezes, né, do primeiro ao 10º andar e vocês vão estar com os pulmões para fora e o coração está batendo a 1000, né? Então, como é que a gente pode dizer, muda o batimento do coração? A gente não tem um botão, mas o nosso ciclo respiratório, de certa forma, está atrelado a isso aqui. Aqui tem um trabalho que ele faz esse tipo de pesquisa, análise, em que vocês têm o seguinte, são esses gráficos que eu tentei mostrar para vocês aqui, ó. Então aqui o intervalo RR e aqui RRI
e aqui R, R, I mais 1. Aquela construção que eu tentei explicar para vocês. E aqui vocês têm 4 comportamentos diferentes. Esses aqui, o que representam? Parece que é uma situação mais ordenada, mais comportada, certo? Porque os picos tendem a cair sobre a linha. Esse aqui vocês têm sobre a linha, parece que é Y igual a X, né? E aqui você já tem uma distribuição maior. Qual deles tinha melhor saúde? Qual deles sobreviveu mais? Parece que o quanto mais ordenado aqui, pior está a saúde dele. Esse aqui parece mais caótico, está melhor. Ou seja, caos parece que faz bem à vida. E por quê? Poder de adaptação. Porque uma forma de entender que eu vou, o que é caos é o seguinte. Lembra que eu falei eu tenho um sistema que pode dar uma solução periódica. E aí eu mudo um parâmetro, há uma mudança qualitativa, o período vai mudando até ele se tornar caótico. Perfeito? Ok. O que acontece é quando o sistema é caótico, as órbitas periódicas ainda existem, só que elas são instáveis. É uma solução instável que não consegue se estabilizar. Mas ela existe. E o sistema, a evolução caótica, visita infinitas órbitas periódicas instáveis. São comportamentos possíveis. Controle de caos. Eu posso, mediante estratégias, isso já seria tema de uma outra palestra, com estratégias adequadas, estabilizar uma órbita periódica com o mínimo esforço, com o mínimo gasto de energia. Então, o sistema caótico ele tem uma infinidade de órbitas periódicas possíveis, só que elas estão instáveis. Então, nesse sentido, ele tem poder de adaptação. O sistema, aquele outro que é periódico, só tem aquele comportamento. Se subitamente mudou as condições do ambiente e ele tem que responder com uma outra condição, ele não vai ter como chegar lá. Ele vai ter que ter um dispêndio muito grande de energia que talvez a saúde dele não comporte e aí ele vai a óbito. Vamos olhar de novo o dicionário. Note que mudou a capa. Aqui já aparece uma coisa que diz física, né? E olha essa definição, ela está muito boa. Tá? Comportamento praticamente imprevisível, exibido em sistemas regidos por leis deterministas e que se deve ao fato de as equações não lineares que regem a evolução desses sistemas serem extremamente sensíveis a variações em suas condições iniciais. Assim, uma pequena alteração no valor de um parâmetro pode gerar grandes mudanças no estado do sistema, à medida que esse tem uma evolução temporal. Voltando à questão inicial, será que caos é biocompatível? Acho que a questão está mal formulada. Porque se eu disser que é assim, dá a entender que essa parte bio, a vida, pode conviver com o caos, mas pode prescindir dele. Se é biocompatível, quer dizer, não, a vida admite o caos, mas pode viver sem ele. Eu acho que isso não é o caso. Acredito que o caos deve estar intrinsecamente ligado à vida, ou seja, o caos deve fazer parte da essência da vida, independente do que seja o significado de essência da vida. Chega numa hora agora, lembra o seguinte, né, que eu disse que eu não sabia muita coisa de biologia, eu sabia algo de caos, eu estou falando há uma hora. Essas incertezas já devem estar se amplificando exponencialmente e eu devo parar de falar aqui porque senão eu vou começar a falar besteira, né?